Sejam todos bem-vindos à nossa TPC de hoje, de eletivas, né, com o grupo da área de linguagens, né, Renata? Quero lembrá-los a todos que a nossa TPC está sendo gravada, tá? Vou pedir, né, por favor, que deixem aí, no momento, os microfones desligados, né, as câmeras também, e aí, em momento oportuno, a gente abre, né, para as participações, tá bom? Para que a gente possa ter aí uma boa reunião, um bom estudo, tá bom? Essa ATPC de hoje, ela tem como foco, né, já deixo avisado, né, para todos, que também o pessoal que vai assistir depois, né, a gravação no YouTube, que ela é para os professores de eletivas das escolas regulares, tá? Os professores da área de linguagem que não dão aulas de eletivas e também os professores de eletivas que são das escolas do período integral, da PEI, farão a outra TPC, que é a TPC de adaptação curricular, que é a TPC autoinstrucional, tá bom? Então, a TPC de hoje, ela é uma TPC de devolutiva das respostas do formulário, funcionamento das eletivas na prática e a importância do desenvolvimento pleno do estudante. Pode passar, Renata? A nossa equipe, né, de apresentação, ontem a Susan participou aqui comigo, hoje é a Renata, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Renata, quer falar um bom dia para a galera aí? Liga o seu microfone. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa TPC específica, né, para o pessoal que leciona eletiva, as eletivas. Sejam muito bem-vindos. Isso mesmo, né? Sejam bem-vindos e que nós tenhamos bons estudos. Os objetivos gerais, né, da TPC de hoje são apresentar os dados coletados no formulário de pesquisa enviado aos professores do componente de eletivas, refletir sobre a importância das eletivas para os estudantes e revisitar os conceitos que permeiam o funcionamento das eletivas. Né, nós tivemos hoje no CMSP também um breve assunto sobre as eletivas, né, uma TPC também, mas o assunto deles por mais que coincidiu ser de eletivas também, mas os assuntos deles são totalmente diferentes dos nossos de hoje, tá bom? Fiquem tranquilos a isso. Os objetivos específicos, então, é analisar os resultados dos dados obtidos com as respostas do formulário, conhecer as principais dúvidas dos professores, né, sobre o componente de eletiva, uma vez que os professores responderam e compartilharam com a gente suas dúvidas, conhecer os principais desafios dos professores na prática em sala de aula, que a gente sabe que nós temos muitos desafios, principalmente nas eletivas, revisitar os conceitos, né, sobre o funcionamento das eletivas, compreender o impacto que as eletivas, Renata, e o pessoal que está assistindo, tem na vida dos estudantes. E as eletivas é um componente muito importante e que ele realmente faz diferença na vida escolar, né, do aluno. E revisitar os conceitos de competências cognitivas e socioemocionais, com ênfase no desenvolvimento das eletivas. Pode passar. E aí, para a gente iniciar, eu vou pedir para vocês lerem essa tirinha, né, do Armandinho. A tirinha do Armandinho, eu gostaria que vocês observassem ela e lessem, né, com carinho e depois participassem, contribuíssem. Vocês podem contribuir de que maneira? No chat, né, escrevendo aí para nós no chat, ou quiserem também ligar o microfone, ligar a câmera e compartilhar os pensamentos, né, com a gente, fique à vontade, tá bom? Quais relações podem ser feitas entre a tirinha e as eletivas na sua escola, né? Então nós temos aí uma tirinha muito interessante, né? Ele fala lá, né? Ó, faz favor, cuidado com as palavras. Sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos, mas você tem o direito de fazer, mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Então, eu gostaria que os professores refletissem, observassem, contribuíssem aí, né, Renata, com a gente, né? Pode ser no chat, né, Renata, fala que é o jeito certo de falar. Pode ser também abrindo o microfone, tá bom? Então, vamos dar aí 2 minutinhos para os professores participarem com a gente, tá bom? Esse é aquele momento gostoso.
Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, viu? Ou se não, tiverem aí na escola com mais de um professor também, né? E tiverem acesso para escrever no chat, fiquem à vontade, né? É bom colocarem aí. A gente vai dar um tempinho para vocês escreverem, porque a gente sabe que não é tão rápido assim para escrever no chat, né? Fiquem à vontade para a participação de vocês. Vamos lá, então, para as participações. A Adriana diz que o sonho é algo que não podemos quebrar. E se vem dos alunos, podemos dar uma atenção maior. A Fran diz que as eletivas, por ser uma escolha dos alunos, refletem de certa forma. Cadê? Perdi. Refletem de certa forma os sonhos, os desejos dos alunos. Tá bem. A Aparecida diz: o sonho nos move. A professora Michele diz: nós, como docentes, somos extremamente importantes na busca da realização dos sonhos dos nossos estudantes, em especial no componente eletivas, que faz parte da realidade da vida dos estudantes, né, dos alunos. A Fran complementa: assim, o professor precisa contribuir para alcançar esses sonhos. Isso, que interessante, né? A gente ouviu aqui, alguém abriu o microfone, quis falar no momento, pode falar, né? Às vezes alguém quis abrir aí, a gente viu que o microfone estava aberto, só não vi quem que era, não consegui identificar aqui, tá? As contribuições são boas, né? São de fato. Ah lá, teve mais, Renata, ó, O o José José Roberto Roberto. diz: viver hoje em dia é sonhar. Muito bem. O Gabriel diz: nós, professores, somos essenciais para os nossos estudantes, principalmente nas eletivas, em busca de realizar os sonhos dos estudantes e fazê-los não desistir. A Eva. Vários levantaram a mão. Vamos lá. Pode. Vai lá, Eva. Pode falar. Olha, eu sinto que o aluno, ele traz o sonho de casa e a gente tem que respeitar aquele sonho que ele tem para que ele possa crescer na vida. Legal, isso mesmo. Esses sonhos, né, que eles trazem, a gente vamos tirar o exemplo de nós, né? Acho que todos nós aqui já ouvimos que nós temos que correr muitas vezes, né? Que nós temos que ir atrás de nossos sonhos. Porém, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que falando que os nossos sonhos deixar isso de lado, é uma besteira, não precisa, que isso não vai dar certo, né? Quantas vezes nós escutamos isso? E nós, como professores, principalmente do componente de eletivas, nós temos que trabalhar o contrário isso nos alunos, né? Dizer que é possível, garantir que os nossos alunos possam ter essa oportunidade, né? Oportunizar essas situações para os alunos poderem sonhar e fazer e experimentar esse sonho dentro do nosso componente. Isso mesmo, muito obrigado pela contribuição de vocês, foi assim, extremamente importante. E lembrando que a gente sempre tem que levar isso para a vida, né? Não é só apenas no componente, né, de eletivas ou dentro da escola, né? Como eu disse, eu por ser da área de arte, especialmente a área da música, eu ouço isso até hoje. Eu ouço isso até hoje. Ah, mas a música não dá futuro. Ah, porque a música você vai passar fome. Ah, porque isso, porque aquilo, porque a arte, porque ser professor não é, né? Não compensa. Será? Será? Né? Então, a gente precisa ser o contrário. A gente tem que quebrar essas objeções que muitas vezes os próprios alunos chegam com essas objeções. Ah, eu sonho em ser tratorista.
Quantas vezes eu escutei isso por trabalhar numa escola que tinha alunos da área rural? Eu ouvia isso e muitas pessoas desdenhavam do sonho, né? E é uma profissão muito importante, tratorista, né? Ainda mais hoje em dia que tem que mexer muito com tecnologia, com, enfim. E a gente, como professor, tem que proporcionar o contrário. Olha, se você quer ser, então vamos estudar para isso, né? É isso aí, corre atrás. E os sonhos também, eles podem não estar ligados a profissões. Ele pode ter o sonho de ter um almoço com a família, toda junta, por exemplo. Esse pode ser um sonho. É, a pessoa pode ter o sonho de ter uma família. Então, assim, não necessariamente que são sonhos profissionais, né? E Exato. todos os sonhos, Muito bem colocado. eles devem ser respeitados. Todos os sonhos, inclusive aqueles que nos, nos, nos dão alguma, nos deixam meio desconfortáveis. Tem alguns sonhos que a gente, por conta do meio que a criança vive, que o nosso estudante vive, eles têm alguns sonhos que podem nos deixar desconfortáveis. Pegando o gancho, antes da gente ver a contribuição no chat, Renata, você me falando isso, eu tive a prova, me veio agora na cabeça, de um aluno que o sonho dele era visitar a Europa. O sonho dele era visitar Portugal. E isso eu vi há 3, 4 anos atrás, né? Quando ele estava ali no oitavo, nono ano, ensino, né? Depois ele foi pro ensino médio. E os alunos, os próprios alunos tiravam sarro dele, falavam que ele nunca conseguiria, por ele ser de uma cidade pequena, enfim, né? Tinha outras situações. E essa semana passada ele chegou em Portugal. Ele deve ter hoje os seus 18 anos já, e ele está lá em Portugal fazendo a viagem dele. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque diversas vezes eu conversei com ele, né, sobre isso. Eu falava, nossa, que legal o seu sonho, né? Ainda brincava, me leva junto quando você for, põe na mala, né? Mas é legal. Vamos ver lá a contribuição, né? Fantástico, fantástico. E esse sonho é um sonho bem positivo, né? Do Carlos Eduardo. Vamos lá, que o Carlos Eduardo Vamos lá, falou. o Carlos Eduardo diz: a importância do sonho vai além de simplesmente ter uma meta na vida. Também diz respeito à motivação de cada indivíduo para realizar algo que almeja muito. Eu acho que Isso. vai ao encontro do que a gente estava falando agora, né? A fala do Carlos Eduardo deu essa fechada aí no nosso, né? E o Éder também coloca: o sonho está ligado à esperança. Nós não devemos todos nós devemos ter sonhos. Isso é expectativa de vida, exatamente. É o que nos faz mover, né? Nos mover, cutuca a gente para correr atrás, né? Os estudos, enfim. É Perfeito, isso aí. É gostoso de falar de sonho, né? É massa. É massa. Então vamos seguir então nossos estudos, né? Então nós vamos para as apresentações dos dados, né? Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas que formulário foi esse? Esse foi um formulário que a gente enviou para as escolas, encaminhou, na verdade, né? Através da circular da dirigente número 32 e 33, né? Nesse semestre foi enviado, e onde foi solicitado aos professores do componente curricular de eletivas que respondessem um formulário. O objetivo do formulário foi de identificar e conhecer os professores de eletiva, porque a gente sabe que tem um componente, a gente sabe que os professores estão trabalhando no componente, mas a gente não sabe quem são os professores, né? Nós aqui do núcleo pedagógico, neste ano, como muda muito também, nós não tínhamos acesso a quem eram os professores, quais estavam sendo as suas principais dúvidas, os seus desafios, né? Principalmente nesse período. Então, o objetivo também foi esse. Pode passar o slide, por favor, Renata. E então os professores, além desses objetivos, né, identificar as demandas de formação. Então, através das respostas que vocês nos deram, a gente identificar demandas de formação, de orientação técnicas, né, e também a partir desse material a gente proporcionar a TPCs, orientações técnicas ou oficinas, como essa que está acontecendo hoje, né? Então, dos resultados, né, foram 155 respostas, ou seja, 155 professores nos responderam. E aí, a maioria foram professores da escola regular.
porém 47% das escolas PEI. E aqui a gente explica um pouquinho esse dado, porque que tanto professor da escola PEI respondeu, e isso, olha lá, a Alice falou que não recebeu, né? Mas não tem problema, a gente vai fazer isso futuramente, Alice, novamente, e hoje você tem a oportunidade de escrever na nossa avaliação. Por isso que a gente está fazendo essa TPC também, para proporcionar àqueles que não receberam e não tiveram a oportunidade de responder agora na nossa avaliação. Por que nós temos esse número elevado de professores, né, de respostas da PEI? Uma vez que o número das escolas PEI assim, não são maiores, né, do que das escolas regulares. Eu explico a vocês, todos os professores, a Renata que acompanha as escolas PEI pode confirmar, todos os professores das escolas PEI, eles desenvolvem eletiva, eles dão aula de eletiva, tá? Então, não é como nós que a gente observa ou escolhe na atribuição se a gente quer dar aula de eletiva, não. Os professores da escola PEI, eles trabalham com eletiva, às vezes em dupla, às vezes sozinho, não? Sempre em dupla. Sempre em dupla? Isso. Ah, então tá. Tem que ser sempre em dupla. Seu microfone tá ligado? Sim, Tá. ligado. É sempre em dupla. E eles são duas eletivas, né, no ano, uma no primeiro semestre, a outra no segundo. Tudo bem que o ano passado, por conta da pandemia, houveram algumas alterações. Há duas culminâncias, né, por ano, né, uma no primeiro semestre, a outra no segundo, certo? E é sempre um trabalho conjunto entre dois componentes diversos, assim, eles são, né, dois componentes diferentes, né? distintos. Podem ser da mesma área, mas vale bastante a pena quando são de áreas diferentes, para sentir o tanto que um pode contribuir com o outro, né? Bem legal. Exatamente. Obrigado, Renata. E é isso mesmo. Então, nós percebemos aí esse número um pouco maior. Pode passar para mim, por favor? Só que aí, o que nos interessa hoje, o foco maior, são do pessoal das escolas regulares, são os professores das escolas regulares. Nós tabulamos os dados e separamos esses dados porque os professores das escolas regulares está sendo o nosso foco nesse momento. Uma vez que o componente de eletiva, ele é novo, né, na nossa grade curricular, né? Então, nós precisamos identificar as demandas, os desafios, né, aquilo de bom também que está acontecendo, para que a gente possa proporcionar para vocês as formações. E sendo assim, daqui para frente, né, esse estudo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os professores das escolas regulares. Por isso que a gente separou, no início avisou, né, que eram os professores de eletivas das escolas regulares, porque daqui para frente os dados interessam mais a eles. E talvez o pessoal da escola de período integral já conheçam, né, tudo o que a gente vai falar aqui, por já ter uma certa intimidade com o componente há muito mais tempo, tá? Pode passar. Então, um dado interessante que a gente observa aqui, eu sou professor de eletiva, mas ninguém fez faculdade de eletiva, né? Então, a gente não tem ali, a gente não fez um concurso público ou a gente não tem um contrato de né, para dar aula exclusivamente de eletiva. Então, o professor de eletiva das escolas regulares, eles estão trabalhando em quais outras áreas, né? Em quais outros componentes, nesse caso. Então, nós temos aí observando esse gráfico, a gente tem uma grande participação de quem? O professor que dá aula de eletiva, ele também dá aula de quê? De projeto de vida e tecnologia. Então, a gente percebe que o programa Inova ali, o professor de eletiva, ele também trabalha com projeto de vida e de tecnologia. O que é interessante, uma vez que os três componentes do programa Inova, eles conversam muito entre si, principalmente o projeto de vida, né, com as eletivas. Depois nós temos aí os professores de história, bastante professor de história que dá aula de eletiva, bastante professor de geografia que dá aula de eletiva, e aí vem língua portuguesa e matemática. Tá? Pode passar. Então é uma curiosidade, né, interessante. E as questões que a gente colocou lá no nosso formulário,
elas foram tiradas da nossa cabeça? Não, a gente retirou elas de um material da própria Seduc. Esse material tá lá disponível no site do Inova Educação, né? Então, vocês que dão aula de eletiva, é interessante visitar o site do Inova Educação e lá na aba de eletivas, né? Para a gente conhecer um pouco dos materiais que tem lá, que estão lá disponíveis. Então, essas perguntas foram tiradas de uma formação que a Seduc deu, acredito que ali no início do ano. Então, a gente, baseado nessa formação, então a gente pegamos as questões, tá? Pode passar. Então, vamos lá. Nas questões, nós tivemos, daqui para frente, algumas questões, nós vamos ter aí 4 indicadores, né? Quais são? Conforme as respostas. Domino totalmente o assunto, possuo dúvidas, preciso aprofundar mais sobre o assunto e não tenho conhecimento e preciso estudar mais. Então, sobre o funcionamento das eletivas na prática, né? Então, nós percebemos que a maioria dos professores possuem algum tipo de dúvida, né? 32% possui dúvida, mas aproximadamente 25% precisam se aprofundar mais, né? E 1% sabe muito pouco sobre o funcionamento das eletivas na prática. Então, a gente entende que a gente precisa de formação nessa área, orientação, né? Revisitar algumas coisas, né? Então, por isso que é importante quando a gente pede para vocês responderem um formulário, responderem a avaliação, né? O formulário de avaliação, porque a gente lê de fato e a gente tabula esses dados, a gente observa, a gente comenta, a gente conversa e levanta demandas através desses dados, né? Então é importante vocês A gente responderem. não é o Datafolha, mas a gente se importa Não é o bastante. Ibope, mas a gente se Isso, importa. a gente se importa muito com a opinião de vocês e com o levantamento de dados que a gente faz, né? Com isso. Exatamente. Pode passar. O que as eletivas devem possibilitar ao aluno? Então, a maioria sabem, né? Ou colocaram o que sabem, que dominam o assunto, né? Mas ainda nós temos ali 45% que tem dúvidas. Pode passar. Sobre como é o processo de criação e escolha das eletivas. Também a maioria domina o assunto, porém ainda a gente tem ali 45% ou 44% que precisam se aprofundar mais e possuem dúvidas. O que consta na ementa de uma eletiva, né? No plano, na ementa de uma eletiva. Aí a gente teve bastante dúvida. Então aí a galera, 54%, 55% tem bastante dúvida nessa questão, né? O que consta na ementa de uma eletiva, como fazer. A formação de hoje do CMSP, né, no primeiro horário lá, das 8h30, foi de eletiva, e eles abordaram esses assuntos, esse assunto principalmente. O que consta no plano, o que consta na ementa. Então é interessante revisitar isso daí, né? Vamos lá. A culminância de eletivas e sua importância. Então, a maioria já domina o assunto, sabe como fazer, né? Todo mundo fez o dever de casa, então. Só que aqui entra um dado interessante. Na outra pergunta que nós vamos fazer, né, para frente, vocês vão analisar os dados, os professores pedem informações sobre culminância. É interessante, se aqueles, né, a maioria colocou que domina bem o assunto, mas 65%, mas lá eles acham extremamente importante ter uma formação sobre culminância. Então, assim, alguma coisa, né? Talvez seja porque vocês compreendem a importância das eletivas, mas talvez precisem de ideias novas, né, para culminância, coisas do estilo. Talvez seja isso. Seja isso, exatamente. Talvez seja essa a ideia. Legal. Pode passar no próximo. Esses dados eu estou passando rapidinho, tá, pessoal? Mas depois, se vocês quiserem aprofundar, isso já está disponível lá no blog do Núcleo, tá? Como montar um plano de eletiva? Então, o pessoal tem bastante dúvidas também, ó, 56%, 57% precisa de formação, né? Quer formação sobre isso, possui dúvida, pode passar. É interessante isso, né? Sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional nas eletivas. A maioria também possui dúvida sobre como desenvolver a parte cognitiva e a parte socioemocional nas eletivas. Pode passar. Sobre como avaliar o desempenho e engajamento dos alunos em eletivas. Então, a maioria também sabe como fazer essa avaliação, mas também lá na frente eles pedem informação para
esse assunto, né? A gente acredita que eles entendem como faz, mas precisam trabalhar mais informações, mais ideias de como tabular, como fazer as rubricas, ou como trabalhar essa questão com os alunos, né? Que é complicado, porque a eletiva não tem nota de 0 a 10, né? Então, como que eu vou avaliar meu aluno? Como que eu vou fazer isso, né? E às vezes até o que fazer, né? Depois da avaliação, né? Depois da Que avaliação. eu tenho todos os dados e aí eu faço o que com isso, né? Exato. A avaliação no geral já é um certo nó, né? É. E daí, quando a gente fala quando sai, né, da matriz, do que a gente já está acostumado, então a gente fica desconfortável mesmo, né, com o Exatamente. assunto. Pode passar. Daqui a pouquinho a gente lê os chats, tá, pessoal? Pode ir colocando aí que a gente vai lendo daqui a pouquinho. E aí, nós temos também sobre as formações, né? Nós perguntamos aos professores no formulário qual que era o grau de importância levado em conta alguns assuntos, né, para a formação. E então, por que nós perguntamos isso? Para a gente poder também preparar, né, OTs, orientações técnicas, ATPCs, enfim, materiais para isso. Já adiantando para vocês, nós estamos já planejando, não sabemos se será esse ano ainda ou no início do ano que vem, né, uma OT bem legal, né, depois a gente vai explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar, mas é uma OT que vai ajudar muito vocês, que a gente percebe pelos formulários qual é né, as maiores dificuldades. E aí nessa OT nós vamos se juntar, trocar experiências, conversar, e depois aí, né, trabalhar o que é segredo ainda, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar, porque eu não consigo guardar segredo. Pode passar, Renata, por favor. Então, aqui os indicadores vão ser diferentes, né? Se é extremamente importante, se é importante ou se é pouco importante. Então, o plano de eletivas, uma formação para o plano de eletivas e a explicação de cada item contemplado no plano. Então, a maioria acha que é importante ou extremamente importante, né? Uma formação sobre culminâncias, olha lá. Então, nós tivemos assim, a maioria falou que é extremamente importante, né? Então, nós temos ali um assunto bem, né, muito bom para falar. Lá, sobre avaliação e desempenho de engajamento dos alunos em eletiva. É importante fazer uma formação? Sim, é extremamente importante falar sobre esse assunto, né? Ou importante. Pode passar. O preenchimento e cadastro das eletivas na sede. Já não é tanta relevância, porém ainda é um assunto que precisa falar, que precisa ser explicado para os professores. Pode passar. E aqui nós temos, Renata, uns dados interessantes. São algumas respostas, eu copiei do jeito que estava no formulário, né? Eu só copiei e colei ali. Sobre qual é o maior desafio que o professor tem enfrentado, né, com o seu componente curricular de eletivas. Claro que ele não dava para colocar 155 respostas, não tinha como, né? Mas a gente colocou as que se pareciam mais. Então a gente pegou assim 6, 7 assuntos que, né, as pessoas só escreviam com palavras diferentes, mas tinham o mesmo desafio e a gente colocou ali como exemplo. Sendo elas, olha lá, alcançar os sonhos dos estudantes. Muitos alunos reclamam do fato de sua escolha não ser contemplada. E isso faz sentido, uma vez que não tem como a gente atingir todos os sonhos dos estudantes numa eletiva, né? Uma vez que nós temos uma sala muito misturada ali, né? Não é uma sala que tem um sonho só, a gente tem 40 sonhos. Pode ser que eles 4, 5 sejam iguais, mas não que todos serão iguais. E só que isso é interessante explicar para o aluno, porque o aluno ele vai ter ao longo do seu, né, de todos os anos ali, digamos que o aluno do sexto ano ele tem quantas eletivas pela frente até chegar ao terceiro ano. Então ele vai poder chegar uma hora a experimentar, né, ou algo próximo ao sonho dele. Mas às vezes também cabe a nós professores explicar para o aluno que às vezes a eletiva
o aluno quer ser polícia, vamos supor, policial. Mas a eletiva não é sobre investigação, não é sobre lei, mas às vezes a eletiva se aproxima, né? Tá naquele campo de aproximação, né, do conhecimento, do campo do conhecimento. Então, explicar para o aluno, olha, você não vai ser, aqui não é de policial, mas é o que mais se aproxima. Então, algumas coisas você vai É experimentar. isso mesmo. É a nossa função, é o nosso papel fazer com que o nosso aluno, o nosso estudante se sinta acolhido dentro da nossa eletiva. E essa fala é uma fala muito importante. Pode não ser a eletiva mais próxima do seu sonho, mas daqui você vai sair com elementos que você possa, porque que talvez você possa colocar aí nos seus sonhos, incluir nos seus sonhos. E sonhos também mudam. Então, Exato. com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, talvez esse estudante recebendo, né, essa nossa acolhida, compreendendo a importância do trabalho das eletivas dentro da escola, ele vai moldando ou reorganizando os seus sonhos. Né? Perfeito. Então, pode ser importante, sim, ele participar de algo que não tenha tanto a ver com o seu sonho, mas o importante é estar com a cabeça aberta, né? Tem que estar com a cabeça aberta para receber novas Experiências, né? informações, novas experiências, Abertura ao novo, né? Abertura ao vivenciar novo. novas experiências. E muitas vezes o nosso estudante, ele não vem com isso dentro dele. Né? Ele não vem com esse recurso. Ou o recurso está bem reduzidinho dentro dele para isso. E aí a gente precisa, Cabe a nós, né? né? Cabe a nós fazer esse movimento com o nosso estudante. Exatamente. Encontrar conteúdos e atividades correspondentes à idade do aluno para desenvolver as atividades. A gente entende que é um desafio muito grande para o professor criar uma sequência didática, principalmente de acordo com cada ano e série, né? Vale lembrar que a gente tem as competências socioemocionais, que elas precisam ser trabalhadas de acordo com o ano e série, né? Mas a gente entende, muitas vezes o professor, o aluno, às vezes, principalmente agora nesse período pandêmico, a gente vai repetindo as eletivas, né, para as outras séries. E o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, ele não vai falar com a galera do sétimo ano. Não adianta, não é o mesmo conteúdo, não é a mesma abordagem, não é a mesma competência socioemocional que o aluno Isso está mesmo. preparado para A ser desenvolvido. abordagem é outra, a competência socioemocional também é outra, Então, é válido possivelmente. esse comentário, né, de encontrar esses conteúdos, né? O ensino remoto, enfim, esse a gente não precisa nem comentar, né? Porque a gente a gente aqui sempre aplaude demais os professores pelo, né, a dificuldade que vocês estão enfrentando, enfrentaram e estão enfrentando ainda. E a gente sabe que as eletivas não foram planejadas para acontecer remotamente. Elas foram planejadas para acontecer no presencial. Tanto que a gente, né, eu sempre comento, falo, as eletivas ainda não estão acontecendo de fato nas escolas regulares, né? Elas não conseguiram ainda acontecer como elas foram planejadas. A questão do tempo e as etapas, o engajamento dos alunos, a gente percebe, isso está muito ligado com o primeiro item que a gente foi colocado lá em cima, que é alcançar os sonhos. Então, muitas vezes os alunos não se engajam porque ele acha que não é para ele aquilo ali. Né? Eu mesmo, se fosse participar de uma eletiva, digamos assim, de futebol, vamos supor, eu não teria muito interesse, porque eu não tenho interesse em futebol. Né? Alguma coisa sobre ser jogador, ou prática de esporte coletivo, ou ser atleta, coisa desse tipo, eu não teria interesse, eu ia ficar meio assim. Mas cabe a gente, né, descobrir meios ali. E a gente sabe também que um pouco desse engajamento dos alunos vem da pandemia, vem de não ter um celular correto, vem de não ter uma cobrança, às vezes, né, um apoio dentro de casa para poder fazer as atividades. Enfim, o professor também não teve tempo de sentar com esse aluno, explicar a importância da eletiva, o que vai ter na vida dele. Então a gente entende tudo isso. De fato, é bem real. A falta de entendimento por parte dos alunos de qual
a importância da disciplina de eletiva para a sua formação, que é aquilo que eu falei, né? Muitos alunos não entenderam ainda, é uma disciplina nova, né? Está entrando agora, então é mais... ainda a gente tem aquela conversa ainda, né? Presente, né? De que, se não tem nota, se não repete, então para que eu vou fazer? Não vou ligar. Enfim, a gente não tem que partir por esse lado. A gente tem que partir pelo lado do desenvolvimento dele, né? O que a gente vai falar mais para frente. Encontrar os materiais necessários para tornar as aulas mais atrativas. Realmente, faltam recursos e ferramentas à nossa disposição. Olha, eu acredito, até seja um pensamento da SEDUC em si, eu acredito que seria impossível a gente montar um material específico para a eletiva, né? Eu falo assim, sequências didáticas, até mesmo porque não faz sentido a eletiva ser igual no estado inteiro, né? Ela tem as suas regionalidades. O que é importante para os nossos alunos aqui não é importante para os alunos de Ribeirão Preto, não é importante para os alunos de São Paulo, né? Muitas vezes São Paulo capital. E vice-versa. Às vezes a gente dá eletiva numa escola, quando a gente vai dar eletiva na outra escola já é diferente, os alunos já têm outro pensamento. Então, assim, essa questão dos materiais realmente é muito complicado, mas nós como professores temos que lutar, temos que correr atrás, né? E a gente vai fazer um estudo daqui a pouquinho que vai talvez auxilie vocês nessa questão. E a falta de recursos e ferramentas para nossa disposição, para as eletivas, realmente é algo que atravanca bastante a eletiva. Isso mesmo. Pode passar, Renata. Além dos desafios, então, quais foram as sugestões, né? Então, ofertar mais cardápios de eletivas que atendam à realidade escolar, emendas e projetos de eletivas. Poderia ter um momento onde os professores de diferentes escolas se encontrassem, né, para poder compartilhar as suas experiências durante o desenvolvimento de eletiva. Cláudia abriu o microfone, quer falar um pouquinho? Cláudia? Acho que abriu sem querer, deve ser, né? Tá, vamos seguindo então. Quem quiser falar, depois, né, levanta a mão, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Ou compartilhar alguma experiência legal de eletiva. A diretoria de ensino poderia criar um cardápio das eletivas realizadas em sua própria jurisdição, que tenham mais informações e orientações para desenvolver um plano de eletiva e que seria interessante conhecer o trabalho dos professores das eletivas das outras unidades escolares. Sobre isso, a gente tem um material disponível no blog, uma amostra de culminâncias que aconteceram no primeiro semestre de 2021. Está disponível mais de 20, se não me engano, são 22 escolas contribuíram com exemplos de suas culminâncias, e ali tem os planos de eletiva, tem os exemplos, então vocês podem visitar esse material, né? Já tem esse exemplo. Pode passar. Tá no Padlet, tá? Tá no material, o blog, né, do núcleo, tem o link para o Padlet. E aí, cada escola, se você clicar naquela, né, no mural daquela escola, vai para a eletiva dela, né, para a culminância dela, tá? E vão preparando o material de vocês também para divulgar com a gente aqui, né, no final do ano. Então, agora a contribuição de vocês, né, no chat aí, 2 minutinhos, para você, esses desafios e sugestões que foram apresentadas no formulário, eles refletem a realidade vivida por você nas suas escolas, com as turmas eletivas? Ou não, está totalmente diferente, não é bem isso, né? Então a gente gostaria de saber, né? Se esses desafios e sugestões que foram apresentados, né, que foram colocados para nós no formulário, se eles estão condizentes com a realidade de vocês também, né? Mas mesmo assim, obrigado, né? A gente vai dar sequência aqui, porque o material é bem legal. E os estudos, né, a gente não pode demorar muito, senão não dá tempo de terminar, né? Mas vamos lá, então, dentro desses assuntos, das demandas que foram levantadas, né, quais foram os temas que apresentaram mais dúvidas, né, e mais necessidades de aprofundamento? Então, nessa classificação aí, nós temos sobre o funcionamento das eletivas na prática, como montar um plano de eletiva em segundo, em terceiro, sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das eletivas, e em quarto, o que consta na ementa de uma eletiva.
Bom, partindo do pressuposto que, nesse momento, né, no momento de hoje, setembro de 2021, os professores já estão com o plano de eletiva feito para esse semestre, né, já foi aprovado. Então, no momento, na TPC de hoje, a gente vai descartar o estudo desses dois, que é como montar um plano de eletiva e o que consta na ementa de uma eletiva, uma vez que nós temos dúvidas sim, mas não é o momento de sanar essas dúvidas, de estudar sobre essas dúvidas, né? Então, nós vamos ficar daqui para frente com um estudo sobre o funcionamento das eletivas na prática e sobre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das eletivas. Sobre o funcionamento das eletivas na prática, nós vamos levar em consideração de como ela foi pensada, como componente foi pensada para as escolas regulares, tá? Sem período pandêmico, né? Então a gente sabe que teve as adaptações, a gente sabe que teve mudanças, né? Então, como ela foi pensada, como ela foi estruturada? Ela foi estruturada para ser 2 aulas de 45 minutos por semana, né? 2 tempos de 45 por semana, um professor por eletiva, isso é nas escolas regulares. E a eletiva dura um semestre e a cada semestre os estudantes escolhem uma outra, né? Ela possibilita a reenturmação. Nós sabemos que não teve, né, ainda as reenturmações, uma vez por conta dos protocolos sanitários, mas ela possibilita a reenturmação. 6º e 7º ano, 8º e 9º ano, e entre as séries do ensino médio. O que vale destacar aqui é que isso gera, né, diversas possibilidades para os alunos participarem, não só nas aulas da turma dele, mas em turmas diferentes, né? Então, e isso acontece aqui na escolha através do feirão das eletivas, né? Pode passar. Partindo então da questão, já já eu vou ler no chat, tá? A participação de vocês. Partindo então da premissa, né, de que as eletivas elas precisam ser a combinação dos interesses e projeto de vida dos estudantes, mas também tem que ser levado em consideração a possibilidade de oferta dos professores. É o que muita gente às vezes esquece. Nós temos lá os interesses, o projeto de vida dos estudantes, seus interesses, mas nós precisamos levar em consideração a possibilidade de oferta, né? Que os professores possam possibilitar. Não adianta o aluno, né, ter uma eletiva de química se a gente não tem condições de ter um laboratório, de ter alguns, pelo menos a aparelhagem mínima para poder fazer, né, essa eletiva acontecer. Então, assim, a gente também tem que levar em consideração. Dá para fazer sem? Dá, mas aí vai depender muito do que o professor vai conseguir ofertar. Então, o porquê que gera muitas vezes aquele problema, eu não consigo encontrar atividade condizente. Muitas vezes o professor, na hora de montar o plano, talvez não se atentou a isso. Se ele conseguiria ofertar de fato aquela eletiva, né? Se ele consegue subsidiar aquela eletiva com atividades, sequências, né? Sequências de atividades e também com materiais, com tudo que nem você própria disse, né? As atividades de acolhimento são aquele momento, né, onde nós fazemos acolhimento, os estudantes, né, juntamente ali com o projeto de vida, eu acho que toda a escola se mobiliza, né, para fazer dinâmicas de acolhimento, e ali a gente coloca o quê? Né, onde o projeto de vida dos estudantes são identificados. Muitas vezes nas dinâmicas do varal dos sonhos, escaladas dos sonhos, enfim, né? E aí, lembrando que isso é um exemplo, né, que a gente está dando, não é algo definitivo, né? Cada escola tem a sua autonomia também de fazer as suas dinâmicas, mas é isso. Então, primeira semana o acolhimento a gente identifica. Pode passar, Renata. Depois que identificamos ali, a gente vai para a criação dos planos de eletiva, né? E o professor, aqui acontece muita dúvida, Renata, e o pessoal que está nos ouvindo aí. Quais são? Muitas vezes no começo do semestre a gente sempre chega à mesma pergunta, a gente responde com todo carinho. Eu posso criar uma eletiva do zero? Ou eu tenho que só fazer as eletivas que estão no cardápio oferecido pela SEDUC? Não, o professor ele pode desenvolver uma eletiva a partir do zero. É a realidade, é o sonho do aluno, não tem como. A SEDUC ela monta um cardápio generalista,
né? Enfim, mas o professor tem toda essa autonomia de criar uma eletiva do zero. Ele pode criar um plano novo, né, uma eletiva nova, baseada nos interesses dos estudantes. Né? Ele pode identificar também, que é uma coisa importante, experiências de outros colegas e desenvolver alguma coisa próxima a isso. Muitas vezes lá a gente tem uma eletiva que deu certo numa escola, o colega falou que foi bom, ele já tem, né, uma base de como funciona. Opa, podemos fazer igual? Desde que seja adaptado para a nossa série, né, que respeite as competências, as habilidades, as competências socioemocionais, que se enquadre nos planos dos interesses dos seus alunos, bora lá fazer, né? Isso. Uma das premissas do PEI é disseminar as boas práticas. Faz parte. E aí está bem dentro desse item, identificar experiências realizadas por outros colegas. Né? Então, dá uma olhadinha nas redes sociais das outras escolas. Né? Então, vocês podem encontrar várias coisas por lá também. Exato. Né? Então, nessa disseminação de boas práticas. Muito Então, as bem. escolas têm usado bastante suas redes sociais. Façam uso, pesquisem, e aí entre em contato com os colegas, né, para saber se apropriar um pouco mais. Nós temos também no YouTube muitas combinâncias no YouTube, né? Exemplos de combinâncias, então a gente pode procurar, ver, enfim, né? E também podemos selecionar aí uma eletiva contida no cardápio de eletivas, né? Disponibilizado pela rede, tá bom? Só para deixar claro para vocês, esse material que a gente está estudando agora, ele foi retirado do curso de formação de eletivas da primeira edição, lá de 2019, se eu não me engano. Aí depois vai estar na referência, que é aquele curso que nós fizemos, né? Todos os professores fizemos para poder dar aula de eletiva, tá? Os professores terão 2 semanas para desenvolver o plano de eletiva. E aí também é outra pergunta que os professores fazem, né, recorrente. E aquelas 2 semanas, a primeira semana de acolhimento e as próximas 2 semanas? O que a gente vai fazer? Bom, o professor pode ali desenvolver alguma atividade com os estudantes para entrar aquela parte, né, aquela questão dos alunos entender a importância da eletiva para ele, né, o impacto que a eletiva vai causar na vida dele. O professor pode dar aperitivos de eletivas, né, para os alunos poderem já sentir um gostinho de como que vai ser e lá no feirão das eletivas eles escolherem. E os professores também precisam, né, trabalhar com os sextos anos, explicar detalhadamente o que é a eletiva, como ela funciona, principalmente para os sextos anos que estão chegando na escola e não têm contato com esse componente, nunca ouviram falar desse componente, tá? Pode passar. Então, nós temos lá a primeira semana de identificação, segunda semana a gente pode já começar, os professores começam a fazer os planos de eletiva, pode falar com os alunos sobre a importância, pode dar os aperitivos, e depois que os estudantes, né, que o professor fez lá o seu plano bonitinho, os seus planos, né, bonitinho, o estudante ele toma conhecimento por meio da ementa. Interessante os professores apresentá-la de forma criativa, né? A gente vê algumas eletivas de detetive, o professor vai lá, se veste de detetive mesmo, eletivas, enfim, né? De astronauta ou de alguma coisa desse tipo, o professor vai lá e se veste, apresenta, enfim, vai da criatividade de cada um, né? Talvez isso ainda não aconteceu muito ainda na escola regular por conta da pandemia, porque nós não tivemos ainda feirão, né? O feirão mesmo das eletivas. Com certeza, né, se tudo der certo, acontecer bem, faremos o ano que vem. Então vai ser o momento onde o professor vai usar a criatividade para o aluno poder ser, como se diz, né, ser fisgado ali naquele momento e poder escolher, né? Lembrando que aí no feirão da eletiva, os professores, os alunos, na verdade, desculpa, no feirão das eletivas, os alunos apontam no grau de prioridade 3 eletivas. Então é importante colocar nesse feirão, né? A gente vai revisitar esse material novamente no início do ano. Vocês colocarem lá o limite de vagas, né? Lembrando que o ano que vem vamos ter a reinturmação. Né? De acordo com o boletim 24, esse ano, né, da COPED, esse ano nós não tivemos a reinturmação nesse semestre.
e nem o feirão, né? Assim, não é, foi uma sugestão. Algumas escolas fizeram, mas foi uma sugestão, né? Então, é o momento que o professor vende o peixe ali para o aluno. Pode passar, por favor? E aí, aqui nós temos um quadro resumido no cronograma, né? Primeira semana, acolhimento e identificação dos sonhos. Segunda semana, as atividades de apoio e a idealização das eletivas pelos professores. Na terceira semana, a gente pode colocar o feirão das eletivas. E na quarta semana, o início das aulas. Aqui nós temos o cronograma desse semestre, né? Então, que foi sugerido pela SEDUC, tá? Através do boletim 24 da COPED. Todas essas datas aí praticamente já foram, né? Nós só temos que nos preocupar agora com a culminância das eletivas, que elas têm que acontecer entre 29 e 17, né? Dia 29 de novembro e 17 de dezembro. Então, assim, já está ali, né? Se a gente for ver ali, tá 60 dias. Nós estamos no momento de vigência, mas assim, faltam 60 dias para a culminância, então nós já temos que começar a pensar, né? Pode passar. Agora que esse material já está disponível lá no blog, tá, pessoal, do núcleo. Mas como que a gente vai conseguir efetivamente trabalhar, desenvolver uma eletiva boa e fazer os alunos engajarem? Quando a gente entende o impacto das eletivas na vida dos estudantes. Por isso que a gente traz os sonhos, né? E o que isso pode mudar a vida do aluno, mudar a sua trajetória escolar, a sua trajetória de vida. Por quê? A gente sempre tem que trabalhar pensando em alguns desenvolvimentos de habilidades e competências cognitivas, socioemocionais e as habilidades do currículo paulista e também as competências da BNCC. Pode passar. Então a gente sempre tem que pensar nesse impacto, né? Que é o que a gente fala do desenvolvimento pleno do estudante. A gente vem falando bastante sobre isso, o desenvolvimento pleno do estudante, que é uma premissa da educação integral, não é da escola de período integral, né? Educação integral é aquela educação integralizada, que desenvolve conhecimento cognitivo, socioemocional, enfim, e que está ligada intimamente com as 10 competências gerais da BNCC, que estão linkadas com o nosso currículo paulista, reiteradas pelo nosso currículo paulista, né? Então, digamos ali, que as 10, para vocês terem uma ideia, as 10 competências gerais, da BNCC, elas articulam alguns aspectos cognitivos. A gente vai ver a diferença depois de aspectos de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento socioemocional. Como, por exemplo, comunicação, criatividade, pensamento crítico e científico, empatia, comunicação e autoconhecimento. Então, as eletivas, elas precisam ter esses aspectos, elas precisam contemplar essas competências. Não só uma, como várias ao mesmo tempo. Então, aqui nós trazemos as 10, né? As 10 competências vocês já conhecem, elas são totalmente transversais, ou seja, você não precisa trabalhar uma por uma de cada vez, elas podem ser trabalhadas várias ao mesmo tempo, entrelaçadas entre si, podem ser repetidas, enfim, né? Elas permeiam toda a questão do desenvolvimento do aluno, né? Então, nós sempre precisamos priorizar. E a gente vem no estudo de hoje, pode passar, os professores já conhecem bastante, nós precisamos, volta uma, por favor, nós precisamos priorizar essas competências de forma intencional, Renato. Como assim, de forma intencional? Então eu vou trabalhar conhecimento com o aluno? Não, não é isso. Mas as suas sequências didáticas, né, o material que você vai preparar, que você vai desenvolver, as atividades com os alunos, se na sua eletiva contempla ali a cultura digital, então a gente tem que desenvolver essa competência da cultura digital. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais, e isso de forma intencional. Eu não vou falar para o aluno só sobre cultura digital, mas eu tenho que trabalhar isso de forma intencional sem ele perceber, não é? Essa fala é muito importante, porque com certeza, conforme o Carlos foi falando aqui, muitos de nós pensamos, mas isso eu já faço. Mas isso a gente já trabalha no dia a dia com o estudante.
Sim, isso a gente já faz, até numa conversa de corredor com o estudante, né? Mas a gente não pode esquecer que da intencionalidade. Ela é muito importante na hora de nós planejarmos, né, as nossas sequências de atividades. Exatamente. Então, qual é a minha intenção, né, com essas atividades? O que, o que o meu aluno vai conseguir alcançar com elas? E aí entram as habilidades e as competências, né? As habilidades para a gente chegar nessas competências. Então, vocês percebam que tem tudo uma conexão. Eu tenho um conteúdo que vai me fazer chegar, né, fazer com que o aluno chegue a uma habilidade que vai contemplar essas competências, né? Então está Exato. tudo conectado e eu tenho que saber se aquela atividade, se ela está dentro daquele conteúdo e se aquela atividade vai favorecer Exato. a chegada do meu aluno Ao ao desenvolvimento daquela competência. É isso aí. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar com intencionalidade, né? E aí, quando a gente pode passar, quando a gente fala de intencionalidade, né? A gente pensa quando a gente fala, na verdade, desculpa, em desenvolvimento pleno do estudante, a gente não consegue não falar de competências cognitivas e socioemocionais, né? Mas qual que é a diferença básica entre as competências cognitivas e as competências socioemocionais? Bom, as competências cognitivas é aquelas que estão envolvidas, que são desenvolvidas, né? Estão relacionadas com a assimilação e a compreensão dos conteúdos. É tudo aquilo que estamos relacionados ao aprendizado, no sentido de mobilizar conhecimentos, capacidades de raciocínio, de planejamento, de pensamento, compreensão, né? Aprender com base nas experiências. Então, assim, tudo que a gente fala de cognitivo está relacionado ao conhecimento, à assimilação dos conteúdos, né? Quando a gente consegue, através do nosso trabalho pedagógico, através da nossa sequência didática, desenvolver um conteúdo, fazer com que o aluno avance, né, aprofundadamente, e desenvolva competências tais essa, né, sobre raciocínio, pensamento, planejamento, enfim, né, compreensão e tudo mais. E as competências socioemocionais já são aquelas que lidam com a emoção, né? Por um tempo, as competências as pessoas acreditavam que as competências socioemocionais elas não poderiam ser desenvolvidas ao longo do tempo. Elas estavam ligadas com o caráter da pessoa. Mas estudos comprovaram o contrário. Então, hoje, por isso que a gente vem falando muito das competências socioemocionais. Que os estudos científicos comprovam que as competências elas podem sim ser desenvolvidas ao longo da vida, né? Elas não param de serem trabalhadas porque elas estão muito relacionadas, ligadas, né, com o relacionar-se com o mundo e com o outro e consigo próprio. Então, você vai estar lá, né, velhinho, né, e você vai estar convivendo, você vai estar tendo problemas de convivência, você vai estar tendo problemas, né, de se entender ainda, né? Enfim, então elas não param, né? Elas são desenvolvidas ao longo dos anos, não tem como. Exatamente, são uma constante. E aí, essa sua fala me fez lembrar do seguinte, que a gente escuta bastante dentro da escola. Não, o aluno está aqui para aprender o meu conteúdo, né? Ele não precisa gostar de mim, ele não precisa gostar do conteúdo, ele não precisa, enfim. Então, nós estamos, com esse tipo de fala, a gente divide o ser humano só, só no cognitivo. É como se só o cognitivo dele fosse para a escola. Exato. E, na verdade, é a formação integral do sujeito. O sujeito é integral. Não tem como a gente se dividir. Nós, enquanto professores, também não nos dividimos. Não. Né? O nosso emocional, as nossas competências socioemocionais também vão junto conosco para dentro da escola. Certo? Então, é muito importante a gente tirar essa coisa
essa fala que já é obsoleta, já é ultrapassada, né? De dizer que a escola está ali só para o conhecimento formal, A para escola conteudista, né? conteudista, exatamente, né? Então, nós realmente sim precisamos enxergar o outro com as experiências que ele já traz de vida, né? Com o que ele consegue, com o envolvimento que esse outro tem dentro do ambiente escolar, né? Dentro do âmbito Exatamente. escolar. Então é E, muito importante a gente prestar atenção nisso, mudar o nosso discurso, e né? também reforçando, né, essas competências, tanto as cognitivas quanto as socioemocionais, serem trabalhadas de forma intencional. Então, a minha eletiva ela tem que fazer meu aluno raciocinar, fazer com que o meu aluno tenha novas experiências, que o meu aluno construa um conhecimento sobre aquele determinado sonho, assunto, enfim, aquilo que a gente está abordando, e que ele possa, dessa maneira, se relacionar melhor com os outros, tomar decisões mais responsáveis, participar mais ativamente da sociedade, né, cultivar empatia, enfim, né, lidar com seus próprios conflitos. Nós estamos trabalhando com uma geração que tem muitos conflitos, que não consegue muitas vezes se aceitar como é. E os outros eles se preocupam muito com o que os outros falam. Então, assim, as eletivas, elas têm essa possibilidade. Não, mas isso não é uma coisa especial só das eletivas, né? Nós trabalhamos as competências socioemocionais em todos os componentes, né? Mas as eletivas, eu acredito que, assim como um projeto de vida e tudo mais, a gente tem essa abertura, a gente tem essa possibilidade e a gente tem que vestir essa responsabilidade, né? Pelo, isso, pelo jeito que a eletiva tem. Então, só relembrando, né, nós temos ali, são 17 competências socioemocionais, porém nós temos 5 macrocompetências, né, que resumem, de certa maneira, essas 17 competências socioemocionais, que é a abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre competências emocionais, visite o site do Instituto Ayrton Senna, né, que lá tem bastante material sobre isso. Pode passar. Então, aqui são as 17, né, competências socioemocionais que a gente falou, que eu, né, disse, pode passar também, os professores já conhecem esse quadro, né, por isso que a gente revisita ele. O desenvolvimento de competências socioemocionais, a gente repete, ela precisa ser de forma intencional e focada. Então, os estudos e práticas que a gente vai proporcionar para os nossos alunos, eles precisam desenvolver essas competências, né, de forma intencional. E para que isso seja bem sucedido, aí vem a questão que muitas vezes a gente é um grande desafio para nós, que é planejar as sequências didáticas com essa intencionalidade, né? Então, essas sequências elas precisam colocar os estudantes em situação ativa de aprendizagem com foco nessas competências, né? E a gente não pode excluir e também não se esquecer de contemplar, pelo menos nas eletivas, uma habilidade do currículo paulista, né? Mas é muito difícil de encontrar? Não, não é tão difícil assim, porque as habilidades do currículo paulista, elas estão totalmente, né, elas reiteram, ou seja, elas reafirmam as competências socioemocionais e as competências da BNCC. Então, a gente precisa encontrar esse caminho. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de uma eletiva que está no cardápio, né, de eletivas, que é a eletiva da educação midiática, o mundo conectado. Um assunto super importante, um assunto bem recorrente, né? Que essa eletiva, os estudantes aprendem, eles aprenderão, né? O objetivo dela é que os alunos aprendam a se defender das notícias falsas, das fake news, né? E não só a se defender, como a identificar e também a importância de participar em sociedade, não só como leitor, mas também como produtor de conteúdos. Aí vem de forma ética e cidadã. Para quê? Para promover a boa convivência e aceitação ao diferente. Então, e como a gente pode trabalhar né? Como que a gente desenvolve então as competências cognitivas e socioemocionais? Quais são as competências cognitivas e socioemocionais presentes nessa eletiva? Pode passar para mim. A gente tem então elas,
Ao cursar essa eletiva, os alunos, essas são sugestões, podem haver outras também, né? Mas quais que a gente consegue identificar nesse tipo de eletiva? A gente consegue identificar o raciocínio, né? A melhora da capacidade de leitura, a compreensão de texto e também aprender com base na experiência. Por quê? Muitas vezes nós já caímos em fake news, né? Muitas vezes a gente compartilhou uma notícia e depois a gente viu que era mentira. E isso acontece muito, principalmente com, às vezes, com decretos, né? Que chegam para a gente acredita, vai lá e compartilha, depois a gente vai ver que o decreto a gente não leu direito, o decreto é de 2 anos atrás, ou né, a resolução, enfim. Às vezes até do nosso próprio trabalho isso acontece. Então, a gente vai lá, vamos desenvolver essa eletiva, então a gente vai desenvolver atividades que contemplem, que precisa fazer com que o aluno raciocine, que precisa fazer com que o aluno leia, né? Que o aluno interprete, compreenda o que ele está lendo e aprender com base na experiência. Então ele vai compartilhar aquilo que ele já viveu, né? Aquilo que ele já percebeu, né? Nós estamos num momento muito crítico em relação a isso, né? E nas competências socioemocionais? Quais que a gente identifica nessa eletiva? Então, nós identificamos lá abertura ao novo, né? Engajamento com os outros, exploração de novos ambientes, novas aprendizagens e experiências, juntamente com a capacidade de interagir com as pessoas através da habilidade de comunicação. Então, quando eu for desenvolver as atividades, as sequências didáticas, né, o que os alunos vão produzir lá no final, lá na culminância, a gente precisa entender que a gente precisa colocar essa capacidade dos alunos de se comunicarem, de interagirem com o outro, né, de compartilhar experiências, enfim, de entender o que o outro está dizendo, de acolher o outro, né, de se engajar com o que o outro está falando. Então, assim, vocês percebam que a partir do momento que a gente identifica tanto a competência cognitiva como a competência socioemocional, a gente consegue já pensar em que tipo de atividade desenvolver, né? E o que eu quero chegar até lá no final. E aí, a partir disso daí, eu consigo pensar as atividades, as sequências didáticas de uma forma diferente, e não mais como um simples atividades em si, sem um desenvolvimento intencional, né? Só para finalizar esse slide, Renata, ao longo do desenvolvimento dessa eletiva, né, da comunicação, quais competências da BNCC a gente trabalha com ela? Olha lá, ó, conhecimento, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania. Então, nós temos ali pelo menos 4, né, envolvidas. Então, quando a gente começa a entender esse círculo, né, esse jogo que existe entre as competências, a gente consegue trabalhar de forma um pouco mais clara e mais intencional, e assim atingir melhor o desenvolvimento dos alunos, né, com que os alunos desenvolvam. Pode passar. E aí agora eu vou pedir aí, né, um minutinho da atenção de vocês. Quem quiser colocar no chat, já podem colocar. Depois de perceber, né, da gente fazer esse estudo, vocês, professores, já conseguem reconhecer essas competências, a importância dessas competências, tanto cognitivas, socioemocionais e competências da BNCC nas eletivas que vocês desenvolvem? Vou dar o exemplo da aula, né, da TPC de ontem. Um professor trabalhou uma determinada eletiva que falava sobre direitos humanos, né? Se eu não me engano, direitos humanos ou seres humanos, alguma coisa valores humanos, né? Nas eletivas. E o professor estava com dificuldade de reconhecer algumas competências socioemocionais. Então aí a gente, né, falou, olha, professor, vamos lá analisar. E a gente voltou lá no quadro e o professor conseguiu reconhecer, olha, é verdade, ó, tem essa, tem essa, tem essa. Então, assim, quando a gente trabalha uma eletiva, a gente, querendo ou não, já está dentro daquele plano as competências. O que a gente precisa trabalhar ela de forma intencional, né? Então, vou dar 2 minutinhos aí para já estar quase finalizando, né, a nossa TPC.
Alguém quer colocar no chat, abrir o microfone para falar alguma coisa? Vou dar um minutinho aí para vocês, enquanto isso vou beber uma aguinha aqui. O Carlos abriu o microfone. Pode falar, Carlos. Oi, Carlos, tudo bem? Renata, bom dia. Tudo bem? Bom dia, professores. Eu sou professor de eletivas do Alberto Santos Dumont, na cidade de Martinópolis. E para nós aqui, as eletivas, eu até escrevi no chat que é uma disciplina que os alunos, eles desejam, eles gostam, né? Graças a Deus nós conseguimos trabalhar e conquistar, porque o nosso maior medo, quando foi instaladas as eletivas, era que se tornasse entre aspas, uma disciplina obsoleta, uma disciplina que não fosse valorizada, que fosse alguma coisa, é o momento da bagunça, vamos dizer assim. E nós conseguimos demonstrar, através do trabalho, que isso é a importância da eletiva, o enriquecimento da disciplina. E hoje, né, a gente trabalhando, a gente sabe da importância disso e eles também, desse aprofundamento nos outros conteúdos. E as competências socioemocionais, quando a gente desenvolve, começa a trabalhar, a gente deixa claras essas competências em assertividade, cooperação, a autonomia, a autoconfiança, o compromisso que eles têm com as disciplinas, com o roteiro, o compromisso que eles têm com o conteúdo, a criatividade, a empatia. Então, são essas competências que nós conseguimos desenvolver. E através dessas competências, eles utilizam nas outras disciplinas também. Então, são coisas que nós, trabalhando em eletivas, atingiu, e os outros professores também falam, que conseguimos atingir o restante dos outros componentes curriculares. Olha, que legal, né? Então, Carlos, obrigado pela sua contribuição. Então, a gente tem um exemplo vivo, né? De que as competências, quando trabalhadas intencionalmente, elas surtem bastante efeito, e os efeitos são positivos. E o Carlos, aí, nós vamos querer ele aqui na UT para, né, para dar exemplos para nós aqui, né? De como foi trabalhar isso daí. São as boas práticas que a gente precisa, né? Realmente, ele colocou lá. Agora eu estou vendo o chat aqui, né? Que é muito desejado pelos alunos. Parabéns, Carlos, para você e para todos da escola. Em relação à culminância, a gente espera que esse ano nós possamos fazer uma culminância presencial, porque é o maior desejo dos alunos, porque as outras culminâncias que nós fizemos foi online, né? E nós fizemos através do Padlet. Então, eles também gostaram muito, porque eles puderam olhar com calma tudo que foi realizado durante todo o trabalho de eletivas. Os outros professores também tiveram um olhar diferente. A minha companheira está aqui do lado, também é outra professora de eletivas, Adriana, e ela também está falando com o olhar, é um outro olhar, né, dos outros professores, porque muitas vezes não pegar, eletivas é muito difícil, e nós conseguimos tornar a eletivas uma das disciplinas que são mais bem vistas aqui na nossa escola. Fantástico, parabéns, Carlos. Ó, quando você fala da culminância presencial, realmente, gente, é uma festa pedagógica. É incrível, é maravilhoso, porque a escola toda consegue ver o que foi, né, o que aconteceu durante as eletivas de todos, né? Então vale muito a pena. Vale muito a pena, é muito gostoso. Vamos deixar a Adriana falar. Não, eu vou aproveitar o gancho do Eduardo, aqui também sou do Santos Dumont, também tenho aula de eletiva. Na culminância do encerramento do primeiro semestre, Que saudade de ensinar na escola. Né? Que legal.
Desculpa, Quando nós Adriana. estávamos na apresentação da culminância, né, os professores falavam assim: nós não temos ideia de que vocês trabalham tudo isso, e como tudo isso é muito produtivo, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, assim, foi de uma extrema importância, né? Eu fiquei super feliz quando eu ouvi esse feedback dos professores. Depois, chegando na sala dos professores, eles vinham perguntar, tirar dúvida. Os outros alunos de outras salas também vinham perguntar, porque como foi geral e teve bastante participação, eu achei que foi, assim, muito produtivo para nós. Eu acredito que eu e Eduardo somos valorizados aqui. Os professores começaram a olhar com outro olhar. E isso deu uma motivação a mais. Porque quando a gente, já que a gente está falando, porque quando a gente fala de sonhos, né, que a gente trabalha, porque eu sei o meu sonho, a Renata sabe dela, a Adriana sabe dela, mas quando você fala dos sonhos dos alunos, é um olhar completamente diferente, né? E você, quando você tem o retorno dos alunos que fala assim, professor, através da sua disciplina, eu consegui viajar para algum lugar, eu consegui pensar numa profissão, coisas que eu não teria uma oportunidade nunca de conhecer, por exemplo, países fora. E através da sua disciplina, que nós já fizemos essa disciplina, eletivas de viagens pelo mundo, de viagens aqui no Brasil, e eles tiveram esse olhar. Então foi assim, eu vou ter oportunidade, eu sonho em conhecer, mas através da disciplina de eletivas, isso tornou meu sonho mais próximo. Isso se tornou mais presente na minha vida. Então se tornou uma coisa palpável. Não é uma coisa distante, um sonho impossível. Não, porque quando a gente trabalha, no termos de organização, de assertividade, é assim, você planeja a sua viagem. Então, como que eles podem fazer isso? Então, é através da disciplina que eles puderam tornar o sonho um pouquinho mais realizado. Legal, isso mesmo. E isso deixa bem claro como que bem trabalhado da maneira correta, com intencionalidade, a gente atinge, né, e desenvolve isso. Parabéns, viu, a vocês. Muito obrigado pelas contribuições. Eu vou ler aqui rapidinho, né, que a gente já está fechando o nosso tempo. As competências, a professora Michele colocou, né, as competências socioemocionais estão presentes em qualquer componente curricular. Componentes como eletivas e projetos de vida vieram para elucidar e dar visibilidade para elas. Pois é, isso mesmo, né? Pois na formação integral do aluno estas se tornam essenciais. Tem mais para cima alguma? A Fran, né? A Francileia colocou lá, há um casamento entre as eletivas e projeto de vida, com a interação entre as disciplinas e, consequentemente, as competências socioemocionais. Isso mesmo, né? Vamos finalizando então, antes de eu colocar aqui para vocês, quero agradecer, né, desde já, participação de todos. E por que as competências socioemocionais, elas são essenciais, né? Porque elas têm a melhoria, né? Elas proporcionam a melhoria do desempenho escolar, né? O professor Carlos colocou isso para nós, né? Redução de risco de abandono escolar, porque o aluno passa a gostar, né, da escola e querer estar lá, e fortalecimento da saúde mental, né? E para que as competências socioemocionais contribuem? Para reduzir as desigualdades de oportunidades, né, uma vez que a gente proporciona, né, como o professor também nos colocou ali, né, essas oportunidades, e também possibilitar que os estudantes desenvolvam e alcancem seus projetos de vida. Eu acho interessante a fala dos professores, porque muitas vezes o que a gente enxerga? O governo mandou fazer mais um outro negócio, né? Tem mais um outro negócio aí que chegou do governo para a gente fazer. Mais trabalho. Temos mais trabalho, temos mais um outro negócio. Foi a fala da professora também, perdi o nome da professora que falou agora, Adriana. A fala da professora Adriana, quando ela diz que a hora que falou, né, a hora que teve a culminância e que as pessoas começaram a enxergar a importância das eletivas e projeto de vida, aí falaram assim, nossa, mas é isso mesmo, né? Faz tudo isso, promove toda essa mudança. Sim, gente, promove. sim, promove. Então, é mais um outro muro, é mais uma outra barreira que é importante a gente tirar. E aí a gente consegue se aproximar mais do aluno, Isso professor, mesmo. e a gente também consegue deixar a escola mais legal. Mais legal, né? Um ambiente mais gostoso. Colocar para eles, Renata, por favor, no chat, pode passar. Esse é o acesso ao blog, né? A Renata vai copiar e vai colocar no link no chat
o link do formulário de presença, por favor, né? É rapidinho para responder, não demora nem 2 minutinhos. Quem não conseguir pegar, ele está lá no blog também, tá? Pode passar, Renata, por favor, o slide. Vocês não esqueçam de responder, e faz muito... Aí está o QR Code, né? Se quiser assistir pelo computador, quiser apontar o celular. Respondam, a gente precisa que vocês respondam. Porque nós precisamos que vocês respondam, para que a gente possa ter subsídios aí para as demandas, para formações, e para saber se a nossa TPC está funcionando, né, realmente está somando aí junto os estudos com vocês, tá? Pode passar, por favor. Para finalizar, então, essa TPC de hoje, esse material ele foi confeccionado no Canva, e essa é uma plataforma digital maravilhosa, e eu quero deixar para vocês uma dica. Se você fazer o login no Canva com o seu e-mail institucional do Google, que é aquele que é o @prof.educacau.sb.gov.br, você tem a possibilidade do Canva Education. E aí você destrava para você um monte de possibilidades que no gratuito você não consegue ter. Então, é uma dica, né? Tudo aquilo que só tem no Canva Pro, se você colocar lá, fazer o login nele com @prof.educação, tal, né? Que é aquele do Google, e colocar que você é professor, você tem acesso a toda a questão paga do Canva, né? Do Canva Education. E gratuitamente, sem precisar pagar. E além do mais, você pode, quem trabalha com Classroom, você pode também sincronizar com o Classroom e algumas funcionalidades do Google, tá? Pode passar. E as referências dos materiais de hoje foram lá da formação básica, as eletivas, né, que foram da primeira edição, tá? Olha lá, a professora que falou que adora o Canva. Muito legal. Eu também. Eu sou o cara do... O pessoal fala que eu sou o cara do Canva, não porque eu entendo, é porque tudo que eu faço no Canva. Eu adoro, eu sou apaixonado por ele. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouquinho aí com os estudos, que vocês tenham gostado. E sucesso aí nas eletivas, a gente se encontra em breve. Né? É isso aí. Obrigada, Carlos, pelo convite de eu estar aqui hoje, né? Compartilhando esse momento com você. E agradeço você, viu, Renata, estar aqui conosco. É um prazerzaço estar junto com vocês, conversando um pouquinho sobre eletivas, que é algo que a gente acredita, que é algo que funciona, que dá certo. Né? Isso aí. Beijo, gente, e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.